Nesse vídeo, então, eu vou te mostrar como que é fácil um hacker quebrar sua senha em menos de 5 minutos. E eu vou dar uma demonstração prática de como fazer isso. Mas é claro, antes de mostrar isso, eu gostaria de explicar um pouco de como funcionam os mecanismos de login e senha e como que um site de fato armazena suas credenciais. Eu vou dar então um contexto inicial primeiro. Como que funciona o login e uma senha de um site? Bom, sempre que você tem o login e a senha de um site e você vai se registrar, o site normalmente vai pedir seu e-mail e sua senha. Então você vai colocar lá seu e-mail e sua senha. Então suponha que você colocou, sei lá, a senha copo. Então você colocou a senha copo e o site vai registrar seu usuário e sua senha. É o que você pensa, né? Vai registrar meu usuário e minha senha. Porém, isso não acontece. Porque, vamos pensar aqui um pouquinho. Se um site armazenasse seu usuário e sua senha, no momento que um hacker invadisse o site, ele teria acesso a todos os usuários e todas as senhas. Então, não faz muito sentido você fazer isso, porque seria um alvo fácil para hackers, até porque todo site tem vulnerabilidade, basta você caçar. Infelizmente, é isso que os sites faziam antigamente, não é mais o que é feito. O que se faz hoje em dia é outra coisa. Quando você cria um usuário e uma senha em um site, o seu usuário de fato é salvo em texto plano, então se um hacker invadir ele vai ter seu usuário, mas isso não é grande coisa. E a sua senha é armazenada em uma coisa chamada hash. Hash é algo similar com uma criptografia. Eu vou explicar já já como funciona, qual que é a diferença entre hash e criptografia. Mas antes deixa eu me aprofundar primeiro aqui um pouquinho. Existem diversos métodos de hash, um deles é o método MD5. Normalmente o método de hash mais usado para gravar a senha não é esse, é um chamado bcrypt, mas por algum raio de motivo eu já vi muita database no Brasil usando MD5 para salvar a senha. Então o que acontece quando você se registra num site, aqui seu usuário é salvo em texto plano no banco de dados do site e sua senha é salva em formato de hash. Assim, quando você vai se logar no site, você vai digitar o seu usuário, então por exemplo, sei lá, Diego, e você vai colocar a sua senha lá, copo. Quando você digitar a senha copo, o que vai para o banco de dados, porque quando você se logar, o site vai fazer uma pesquisa no banco de dados para ver se existe alguém com aquele usuário e com aquela senha. Porém, a senha não é pesquisada em texto plano, mas sim em hash. Então, o que acontece quando você digita a sua senha e clica em logar é que o site faz o seguinte. Então, por exemplo, você digitou lá a sua senha copo, e no momento que você clicou em logar, o site ele vai fazer uma comparação. Ele vai gerar o hash da palavra copo, que nesse caso o hash MD5 é esse hash aqui, 0A327, não sei o que, e ele vai lá no banco de dados dele perguntar: ô galera, será que tem algum usuário aí com esse nome, Diego, e que o hash da senha é esse cara aqui? Se não tiver, então você não consegue logar. Se tiver, então você logou. Parabéns. E aqui eu vou fazer a pergunta para você. Por que a gente usa o hash e não a criptografia? Qual que é a diferença entre hash e criptografia? Bom, primeiro então vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar aqui uma criptografia conhecida, que é a base 64. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui a palavra copo. Então, eu digitei a palavra copo e ele me retornou um negócio aqui, uma base 64, que é o copo. Se eu vier um site agora de decode de base 64, ou seja, descriptografia de base 64, eu consigo copiar e colar o meu código 64 e o computador, o site, vai retornar a palavra copo. É uma criptografia direta. A gente diz que criptografia é uma função reversível, ou se você está mais acostumado com matemática, é uma função inversível objetora, ou seja, ela tem uma função inversa. Eu consigo reverter a criptografia. Porém, o hash não é uma função reversível, é uma função irreversível. Ou seja, por mais que eu coloque esse hash em algum lugar, ele não vai conseguir descriptografar, entre aspas, esse hash, porque o hash é uma função não inversível. O único jeito de você descriptografar um hash é você tendo uma lista de palavras e você verificar se a palavra que você gerou o hash é o mesmo hash que você queria obter de início. Eu vou fazer um comparativo com a matemática que vai ficar mais fácil. Mesmo que você não tenha muito costume com matemática, eu creio que você vai entender. Então vamos supor duas funções. Eu tenho a função f de x é igual a 2x e tenho a função g de x que vai ser igual a cosseno de x. Você não precisa entender o que é. Bom, vamos pegar a primeira função em verde, tá? Que é a função f de x é igual a 2x. Perceba que se eu tenho um input, que no caso é o x, sei lá, vamos pegar o x igual a 2.
Se eu pegar o ponto 2, a função f vai me retornar o output 4, né? f de x é igual a 2x. A função me retorna o dobro. Ou seja, se eu tenho... Você consegue pensar que esse valor aqui no eixo y é o que fica armazenado no banco de dados. Se fosse uma criptografia, que é o análogo com essa função f, se eu tenho um output, no caso 6, eu consigo saber qual o input, que no caso vai ser a metade, né? O 6 volta para o 3. Para todo o output da criptografia, eu tenho somente um input. Então o 9 vai me retornar no 4,5, o 3 vai me retornar no 1,5, o 2 me retorna no 1. É assim que funciona uma criptografia. É uma função inversível. Dado o output, eu consigo saber o input. Porém, o hash funciona de forma um pouco diferente. Ele é uma função não reversível, tipo um cosseno de x. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha o output, que é 0.5, que ficou armazenado. Não tem como mudar a cor, não sei se tem como mudar a cor aqui. Enfim, sei lá, vamos mudar para algo mais agradável, que seja o azul. Vamos supor, então, por exemplo, que no meu banco de dados eu tenho um output que seja 0.5. E eu quero saber quem que é o input responsável por gerar esse hash 0.5. Então, o hacker teria que se preocupar com infinitas possibilidades, porque, veja, nesse meu caso da função g, que é o cosseno de x, se eu quiser um output de 0.5, eu tenho infinitas possibilidades. Eu posso ter aqui enfim, é quase o 1, né? Eu acho que é π sobre 3, se eu não me engano. Enfim, tem várias funções, tem vários inputs possíveis que me retornam 0.5. Eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto. Enfim, eu tenho literalmente infinitos pontos. Ou seja, se um computador quiser calcular qual que é o input responsável por gerar o 0.5, ele não consegue. É claro que isso aqui é uma simplificação do processo, né? Não é literalmente o que é, mas isso aqui é uma simplificação e dá para explicar bem o que acontece. Então, basicamente é isso. Um hash é como uma função não inversível. Eu tenho um output que pode ser gerado por infinitos inputs. Porém, agora você deve estar pensando, pô, isso seria meio ruim, né? Porque, por exemplo, um hacker, sei lá, vamos supor que eu tenho o hash da palavra copo. Então, a palavra copo vai me gerar um hash. Existem outros hashes, outras palavras, que também podem gerar o mesmo hash que a palavra copo. Então seria mais fácil para um hacker invadir, porque ele poderia colocar qualquer palavra que tivesse o mesmo output da palavra copo. Você pode estar se pensando. Isso de fato é verdade, porém uma coisa que você não conta é que os inputs responsáveis por gerar o output da palavra copo, por exemplo, são muito complicados. Então, por exemplo, o MD5 da palavra copo é esse hash aqui. Então a palavra copo gera esse hash. Porém, eu tenho outras sequências de caracteres que também geram esse mesmo hash. Só que eles não são tão simples, não é tipo, sei lá, abacate. O outro input responsável por gerar o mesmo hash vai ser algo tipo isso aqui. Ou seja, não é tão simples. E aí vai ser coisas mais ou menos assim. Claro que não é literalmente isso, eu tô só chutando. Mas os inputs vão ser muito difíceis de serem previstos por um computador. Então vale a pena fazer essa troca. É por isso que um sistema de hash é mais útil que um sistema de criptografia quando você vai armazenar senhas. Porém, isso não quer dizer que o sistema seja infalível. Vamos lá, se você utiliza uma senha com menos de 9 caracteres, você está praticamente deixando um cofre aberto. É mais fácil deixar a sua senha logada em qualquer computador que você for. Aqui eu vou fazer uma demonstração prática do quão fácil é quebrar senhas de 8 caracteres, tendo ela número ou não. Eu vou pegar uma senha que tem só letra minúscula e outra que tem letra minúscula e número. De maneira geral, eu recomendo que você use senhas com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos com mais de 15 caracteres. Antes disso, você está praticamente deixando uma senha de cofre em papel aberto para qualquer um invadir o cofre. Sério, qualquer computador meia boca consegue fazer esse processo. E olha que o meu computador é bem ruinzinho, mas eu vou fazer esse processo aqui. Então, eu vou abrir aqui o console e eu tenho um arquivo hash.txt que tem 2 hashes MD5 que foram senhas. Um é só com letra minúscula e o outro é com com letra minúscula e número. E aqui agora eu vou usar uma ferramenta chamada John para quebrar ambas essas senhas só no método da força bruta. Ou seja, eu vou literalmente criar uma lista com todas as palavras possíveis com 8 caracteres e também todos os números possíveis. E assim a gente vai ver se dá para quebrar isso ou não. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte. John, e eu vou usar aqui o formato que é raw MD5, que eu sei que vai usar.
Não é esse o mais usado no mundo todo, mas no Brasil, por algum raio de motivo, usa-se esse. E agora eu vou usar o modo incremental de número, de letra minúscula e também número, que é esse lower none, tá? É uma regra que eu criei no meu John. E o arquivo de hash é o hash.txt. Agora eu vou deixar aí rodando e ver o que acontece. Bom, não se passou nem um minuto direito desde que eu botei o comando e uma senha já quebrou. Como a outra eu sei que é só letra minúscula, eu vou trocar o método para ir mais rápido. De qualquer forma, já deve acontecer. Ok, mais um minuto acabou de se passar e de novo eu quebrei mais um hash. Ou seja, acho que em menos de 2 minutos, com um PC que é completamente vagabundo, é um i7 e uma GTX 1650, é bem ruinzinho mesmo, com 8 GB de RAM, eu já consegui quebrar em menos de 2 minutos 2 senhas de 8 caracteres. Ou seja, se você coloca senhas de 8 caracteres com número ou letra independente, um hacker consegue quebrar isso rapidinho. E olha que o meu PC é bem ruim, se o PC for melhor, ele consegue quebrar até umas de 14 letras com número, letra minúscula e letra maiúscula. E detalhe, ele não precisa de fato fazer um login no site para fazer isso. A maioria de vocês, como são imbecis, acabam reutilizando a senha em 2 sites. E provavelmente essa senha já foi... O banco de dados do site que você usa já foi vazado umas diversas vezes. Principalmente se você reutiliza sua senha em site do governo. Aí é certeza que já vazou mesmo. Se um hacker tiver acesso a esses hashes, ele consegue quebrar isso aqui em menos de 3 minutos, se você tiver uma senha com 10 caracteres. Senão vai demorar uns 10 minutos, mas nada muito demais. Então veja, um exemplo prático aí que senha com menos de 10 caracteres, independente do que você coloque, é uma bosta. Se você usar isso, eu recomendo fortemente trocar tudo. O recomendável é usar mais de 15 letras, 15 caracteres com letra maiúscula, minúscula, número, símbolo especial e de preferência algo aleatório, que não tenha nenhum sentido lógico. De maneira geral é isso, o que eu quis passar aqui foi uma pequena aula de criptografia, hash e como sua segurança é provavelmente uma merda. Dá pra quebrar sua senha rapidinho, sem nem muito esforço, beleza? Eu peço que se você gostou desse vídeo, deixa o like pra me ajudar e se inscrever também, porque o canal tá finalmente crescendo. Então, é isso por hoje, espero que vocês fiquem bem e adeus.